Fala meu concurseiro, fala minha concurseira, sejam muito bem-vindos aí para mais uma videoaula aqui comigo. A gente vai continuar aí destrinchando o direito penal, parte lá o tópico do crime. Bom, antes da gente começar, queria pedir aqui, se você não me segue, siga lá no meu Instagram, paulopimentel12. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa a falar, só seguir a gente lá, beleza? Bom, hoje a gente vai tratar aqui do título do crime. Na última aula a gente viu ali até os crimes impossíveis, artigo 17º. Hoje a gente vai continuar do 18º em diante aí. Nessa aula a gente vai ver os pontos mais importantes, tá? A gente não vai ver tudo, a gente vai ver os pontos mais importantes. Aconselho que você leia tudo, porém com você eu vou passar para você aqui os pontos mais importantes, os pontos que eu acho que possa ser que vão estar presentes na sua prova, beleza? Antes de mais nada, pegue seu café, pegue sua água, sua caneta, embora destrinchar aqui o direito penal comigo. Vamos lá, artigo 18. Diz-se o crime. Crime doloso. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Isso aqui não é mistério para ninguém, crime doloso. Quando o agente ele tem a intenção de praticar o crime ou ele parcialmente tem a intenção, porém ele assume o risco de produzir o crime, de produzir o resultado, de praticar o crime. Beleza? Vamos lá. Crime culposo. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Quando o agente não quis o resultado, porém, por ele ser imprudente, por ele ser negligente ou por imperícia, por exemplo, sonambulismo, ele pratica o crime, porém ele não teve a intenção de praticar o crime, praticou de maneira culposa. Parágrafo único. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Beleza? Vamos lá. A gente já vai pular aí direto para o artigo 20º, parágrafo 3º, o erro sobre a pessoa. Beleza? Vamos lá. Erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, tá? Não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ou seja, vamos lá. Eu vou te dar aqui um exemplo de um crime, de um erro sobre a pessoa, tá? Vamos supor que o José, ele queira matar o Joaquim, certo? O José quer matar o Joaquim. O José, durante uma semana, ele ficou indo até a rua que o Joaquim morava para ficar monitorando ele. Então ele sabia a hora que o Joaquim saía de casa, ele sabia a cor do carro do Joaquim, ele sabia quais que eram as vestimentas características que eles saíam. E depois dessa semana que ele ficou só monitorando o Joaquim, o que o José fez? O José foi lá e decidiu praticar um homicídio contra seu desafeto Joaquim. E ele foi lá. Ele sabia que o Joaquim saía 8 horas da manhã, então ele chegou lá às 7h50. Quando deu 8h05, passou um carro com a mesma cor do carro do Joaquim e ele olhou para dentro do carro e viu que as vestimentas estavam com cores idênticas. Então o que o José fez? Pegou sua moto, parou do lado do carro do Joaquim e atirou no Joaquim. O Joaquim morreu, certo? Porém, quando ele foi ver, não era o Joaquim, era uma outra pessoa qualquer. Porém, o carro era da mesma cor, as vestimentas eram iguais. Então aconteceu o que? Aconteceu um erro sobre a pessoa. Ele errou sobre a pessoa com quem ele queria praticar o crime. Nesse caso, como diz a lei, não isenta de pena, tá? Ele vai ser punido. E aqui, não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ou seja, ele vai responder não pela pessoa que ele matou, e sim pela pessoa com quem ele queria matar. Se tiver alguma qualificadora que vai incidir se ele tivesse matado o Joaquim, vai entrar aqui também, porque para a lei é como se ele tivesse matado o Joaquim. Beleza? Então esse é o erro sobre a pessoa. Agora vamos aqui, artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O que é algo inexcusável? É algo que é imperdoável, beleza? O desconhecimento da lei é imperdoável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, só para a gente deixar copiado aqui, vamos lá. Se o erro que o cara comete é um erro que é inevitável,
Ó, é um erro que é inevitável. Se o erro é inevitável, o cara vai ser o quê? O cara vai ser isento de pena. O cara vai ser isento de pena. Tá? O que é isento de pena? O cara não vai sofrer nenhuma pena. O cara não vai sofrer nenhuma condenação. Tá? Agora, se é evitável, se é um erro que é evitável, ele consegue evitar, ele vai ter apenas uma redução de pena. Ele vai ter uma diminuição de 1/6 a 1/3. Beleza? Erro sobre a licitude do fato, vai acontecer isso aqui. O que é o erro sobre a licitude do fato? Quando a gente pratica um crime sem ter a ciência de que ele está praticando um crime. Por exemplo, um policial que pratica uma corrupção passiva sem ter ciência de que ele está praticando uma corrupção passiva. Esse é um erro sobre a ilicitude do fato. Ele está errando sobre a ilicitude do fato. Ele está errando porque ele não sabe que aquele fato é crime, é ilícito, aquela conduta é uma conduta ilícita. Ele não sabe. Se for inevitável, se ele não conseguir evitar aquele crime, ele vai ser isento de pena. Se ele conseguir evitar, ele vai ser agraciado com a diminuição de 1/6 a 1/3 da pena. Beleza? Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir a consciência. Ou seja, quando o agente ele conseguiria prever que aquele crime, que aquela conduta era criminosa, porém ele se omitiu e não conseguiu evitar, tá? Vamos lá. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22º. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Ou seja, o cara que pratica um crime sobre cumprindo uma ordem, ou o cara que pratica um crime sendo coagido, eles não vão ser punidos. Só vai ser punido quem coagiu e quem deu a ordem para aquele subordinado. Beleza? Um exemplo de coação, um cara que assina um documento que não poderia ser assinado, né? Um cara que, por exemplo, eu tenho um documento aqui e só eu posso assinar. O cara vem e me obriga a assinar esse documento, ele está me coagindo a assinar o documento. Só que se eu assinasse o documento, eu estaria cometendo um crime. Então eu cometi um crime, porém eu fui coagido a cometer aquele crime, entendeu? Tinha um coator que me coagiu a cometer aquele crime. Então quem que vai ser punido? Quem me coagiu. Ou no caso da ordem, quem deu a ordem para o seu subordinado. Beleza? Exclusão de ilicitude. Artigo 23º. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Vamos aqui, ó. Vamos dar continuidade aqui. Sobre a exclusão de ilicitude, tem um bizuzinho muito massa que eu acho bom você anotar. O bizuzinho, pessoal, é o bizu do Bruce Lee, né? Sabe Bruce Lee? Pronto. Bizuzinho do Bruce Lee. Só que esse Bruce Lee aqui, ele tem 3 E. Ó, 3 E. Vamos lá. A gente vai ter aqui a legítima defesa. A gente vai ter aqui, ó, a legítima defesa. A gente vai ter o estado de necessidade. A gente vai ter o estado de necessidade. A gente vai ter o estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. E o exercício
o exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Isso aqui é nosso bizuzinho, aconselho que você anote, tá? Bruce Lee, bizuzinho do Bruce Lee. Vamos lá. O que é a exclusão de ilicitude? Como o próprio nome já diz, é quando você exclui a ilicitude do fato. Aquele fato ele é considerado crime, ele é um fato ilícito, porém se você age em uma dessas quatro, dessas quatro maneiras aqui, dentro de uma desses quatro requisitos, bora colocar assim, você não vai estar cometendo crime. Como assim? Legítima defesa, por exemplo. Vamos lá um exemplo. O cara vem pra cima de você pra matar você. Na hora que o cara puxou a arma e mirou pra você, você também puxou a sua e atirou contra o cara. Você matou o cara. Você cometeu um crime? Sim, você cometeu um crime. Você cometeu um homicídio, correto? Porém, o homicídio que você cometeu foi em legítima defesa. Por quê? Porque foi para salvar sua vida ou a vida de algum terceiro que estava ao seu redor, algum familiar ou alguém. Beleza? Cada um aqui tem as suas características, porém eu vou passar só desses dois primeiros, que geralmente são cobrados em prova. Beleza? Vamos lá. A característica da legítima defesa, ela é o quê? A legítima defesa, ela é utilizada para repelir uma injusta agressão. Uma injusta, vou botar aqui embaixo, injusta agressão. Essa injusta agressão, você só pratica legítima defesa sobre você? Não, sobre terceiro também. Se você mata uma pessoa que está tentando matar outra, você vai estar agindo em legítima defesa. Porque a legítima defesa ela não é somente para você, ela é para você e para terceiros. É o que a lei diz. Já a gente vai ler agora, na verdade. Vamos lá. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou a direito de outrem. Beleza? Então essa é a legítima defesa. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual. Então vamos colocar aqui, ó. Pratica estado de necessidade quem o invoca para salvar-se de perigo atual. Pega essa diferença aqui, ó. Pega essa diferença aqui da legítima defesa, que é para repelir uma justa agressão, e o estado de necessidade, que é para salvar-se de um perigo atual. Porque o que a prova vai fazer? Ela vai inverter esses papéis aqui. Ela vai te dizer que a legítima defesa é para salvar-se de um perigo atual ou iminente. E o estado de necessidade é para repelir uma justa agressão. Errado, é totalmente o contrário. Beleza? Vou aconselhar que você copie. Quando você copia aí, vou tomar uma aguinha aqui, que a garganta já tá... Show? Se quiser meter aquele printão, ó, marca a gente lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, o excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Ou seja, quando você pratica legítima defesa, você vai estar cometendo um crime, porém você não vai ser punido, correto? Correto. Porém, você vai ser punido pela legítima defesa quando você age em excesso. Por exemplo, o cara está tentando pular no muro da sua casa. Você vai lá, você dá um tiro e o cara desceu, o cara foi embora. Você já conseguiu repelir uma justa agressão. Concorda comigo? Conseguiu. O cara estava tentando invadir sua residência, você atirou e ele desceu, ele saiu correndo. Você já repeliu a justa agressão. Então até aí a legítima defesa já estava show. Porém, o que você fez? Você saiu da sua casa e perseguiu ele e matou ele na esquina. Você já agiu em excesso. Por quê? Porque só aquele primeiro tiro já era o suficiente, que você já tinha repelido uma justa agressão. Agora você o perseguiu e o matou. Isso aí você agiu em excesso. E esse excesso ele vai ser punido. Beleza? Bom, vamos parar por aqui, porque o próximo tópico já é sobre a imputabilidade penal. E bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Hoje foi uma aula aí, a gente conseguiu ver tudo que a gente tinha que ver. Aqueles outros artigos, como eu falei, eu recomendo que você veja na sua casa,
mais calma e tudo. Eu passei para você os pontos mais importantes, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se você puder deixar aquele gostei, se você puder recomendar para algum amigo seu, se você puder deixar aquele comentário, eu vou ficar muito grato a você. A gente vai conseguir essa aprovação junto. E é isso aí, meu concurseiro. Fica com Deus, papira que tua hora vai chegar.